Você já teve contato com React.js? Hoje eu vou mostrar para vocês como desenvolver seu primeiro app com React de uma forma super simples, dando atenção aos detalhes que um iniciante precisa saber, para que assim você desenvolva seus apps com maior autonomia no futuro. Fala galera, beleza? Eu me chamo Gabriel, sejam bem-vindos a mais vídeo. Eu estou trazendo para vocês um vídeo de uma minissérie que eu estarei fazendo aqui a respeito de como desenvolver o seu primeiro app com React.js, tá? Hoje vai ser muito mais introdutório sobre o que é o React, como utilizá-lo, nós vamos até desenvolver a base do projeto, tá? E falar sobre os requisitos de conhecimento e de sistema também para se utilizar o React hoje em dia, tá? Quero primeiramente te convidar, se você é novo nesse canal, sinta-se mais que bem-vindo para se inscrever e acompanhar essa comunidade. E falando em comunidade, cheque a nossa comunidade no Discord, um servidor voltado dos desenvolvedores que tem o objetivo de crescerem juntos na sua carreira como dev. Lá tem pessoas ajudando e sendo ajudadas todos os dias. Vem fazer parte dessa comunidade e evoluir ainda mais na sua carreira. Também vou lembrar vocês no final do vídeo de avaliá-lo através de um gostei, através de um comentário, um feedback, né? Se inscrever se você quiser acompanhar mais conteúdos como esse e também compartilhar esse conteúdo com alguém que você acha que será relevante. Sendo assim, o que é o app que nós vamos fazer, né? Eu dei um nome carinhoso para ele de Temperature, porque ele basicamente será um controlador de temperatura que vai mudar a estilização da página a partir de quantos graus estiver do nosso contador. E o objetivo desse app é mostrar para vocês como funciona o desenvolvimento de alguns apps com React. Claro que a gente não vai extremamente a fundo de tudo que o React é capaz, mas a partir desse vídeo você vai ter uma maior noção e saber se você quer continuar com React ou não. E claro, eu tenho diversos vídeos para você continuar depois que finalizar essa minissérie. Então, para essa playlist aqui, você basicamente precisa de HTML e CSS de conhecimento, tá? JavaScript também, mas não precisa ser um JavaScript extremamente avançado, tá? Eu vou começar falando aqui para vocês os requisitos de conhecimento que você precisa ter para trabalhar com React, mas eles não são necessários para essa minissérie, tá? Eu reforço que isso aqui serve para você saber se você realmente quer usar essa ferramenta e então se aprofundar nos conhecimentos de JavaScript necessários para avançar com ela. Então, no geral, eu vou deixar aqui na descrição para vocês uma seção, tá? De links e também nos comentários com os tópicos que eu acho essenciais para se aprender com React, de JavaScript para continuar com React, certo? Então, o primeiro deles seriam os objetos, tá? A gente não consegue trabalhar com React sem entender os objects do JavaScript, né? São basicamente conjunto de dados em um dado só. São diversas variáveis que, separadas, contêm seus próprios valores, mas fazem parte de um grupo. Eu tenho diversas características, eu tenho meu cabelo, eu tenho olho, eu tenho orelha, e isso tudo faz parte de algo chamado pessoa. Então, são várias características à parte que são de um grupo único. O objeto seria a pessoa, e cada atributo dele seria as minhas características como pessoa mesmo. Eu vou deixar o link da documentação da Mozilla para vocês treinarem um pouco disso, caso não tenham muita ideia de como funcionam os objetos no JavaScript, porque é essencial para se trabalhar com React, comunicação com API, e geralmente é tudo feito utilizando objects. Desestruturação ou Destructuring Assignment é extremamente útil para se trabalhar com objetos, pois ele deixa o seu código muito mais clean, muito mais direto ao ponto e também legível para se entender o que está sendo feito. É basicamente uma forma de consumir dados de objetos sem precisar do objeto em si. A gente aloca eles diretamente em constantes e variáveis para não utilizar o acesso ao objeto como é feito da forma padrão hoje em dia, que é muito verbosa. Vou deixar a documentação e também um link de um vídeo meu onde eu falo sobre a desestruturação e explico tudinho disso para vocês. Spread e REST operators são essenciais também para se trabalhar com objetos e arrays no JavaScript, de uma forma com que a gente consegue utilizá-los de uma forma muito mais rápida, tá? A gente consegue copiar dados, a gente consegue salvar dados, a gente consegue fazer muitas coisas com esses operadores de uma forma muito simples, sem necessidade de uma função extensa, tentando fazer algo que a gente vai precisar usar no dia a dia. Vou deixar a documentação da Mozilla também para vocês. A coalescência nula, ou o nullish operator, nullish coalescing operator, né? É basicamente um operador onde ele faz a verificação se o valor é nulo ou não. A gente conhece de diversas linguagens de programação o e, ou para verificar se para fazer verificações de ifs e elses e coisas assim, né? A partir de um conjunto de dados. Só que no JavaScript a gente tem diversas peculiaridades a respeito do operador ou, onde trata alguns dados que existem, porém são vazios, como verdadeiros. E o nullish coalescing operator, ele faz a mesma verificação que o ou, porém ele verifica se os dados estão vazios e trata eles de uma forma diferente. Então,
Dependendo da necessidade da sua aplicação, você vai utilizar o WOW ou Nullish Coalescing Operator. Eu recomendo que vocês conheçam ele, tá? Encadeamento opcional, o Optional Chaining também é extremamente útil quando a gente quer acessar valores dentro de um objeto, um vetor, que podem ser nulos. Então, dessa forma, ele faz uma verificação onde ele só acessa se houver algum valor. Caso contrário, ele não faz nada e o nosso código não tem tantos erros, tá? É muito simples, muito tranquilo. Vou deixar a documentação também para vocês, que é super simples de se entender. Template strings são extremamente utilizados, as famosas aspas ou acento grave, onde a gente tem uma string. Dentro dela, a gente consegue colocar variáveis e manipular essa string a partir de JavaScript, né? A partir de código funcional. Extremamente útil, a gente usa muito para exibição e para interfaces, então recomendo muito que você aprenda. Promises, tá? Promises, não tem como fugir de promises, porque quando a gente faz requisições para APIs, que o nosso front-end geralmente precisa de uma API, um back-end, ou qualquer outra comunicação externa que vai para fora do nosso código de React, né? Precisa saber promises. Async await também, que também é uma forma de se utilizar promises, porque é uma forma de como pegar dados que a gente espera, né? São dados que não vêm imediatamente. Então a gente controla como o código se comporta a partir do fato de que a gente está buscando um dado que pode ainda não ter chegado. Então promises é inevitável, a gente precisa entender promises. Eu recomendo muito que vocês estudem esse conteúdo. Vou deixar uma documentação da Mozilla, porque promises é tranquilo, tá? Parece difícil, mas é bem tranquilinho de se aprender. Os ES Modules, que são os módulos do ECMAScript, né? As novidades que chegam aí pela linguagem do JavaScript fazem parte desse ES Modules. Eu falei de alguns aqui, algumas novidades que vieram através do ECMAScript, mas eu deixei essa seção basicamente só para o que é mais geral do ECMAScript que você pode vir a utilizar, tá? Eu vou deixar também o link da documentação na descrição. E nada mais importante do que Array Functions, tá? Através do React a gente utiliza muitos dados que vêm em um conjunto, então a gente utiliza arrays para tratar eles, né? A gente tem uma pessoa, mas a gente tem um grupo de pessoas, né? Levando em conta o exemplo de antes que eu dei a respeito do objeto. Então esse grupo de pessoas é basicamente um vetor e eu preciso tratar como que eu vou exibir cada uma dessas pessoas na minha página. Então a gente utiliza Array Functions para fazer muita coisa automática com o React, né? Claro que essas Array Functions vêm do JavaScript, mas a gente utiliza ele na maioria dos frameworks front-end, né? E algumas dessas Array Functions são o Map, o Filter, que tem diversas funcionalidades para a gente tratar e utilizar os nossos vetores. Eu vou deixar o link da documentação da Mozilla e também 2 vídeos que eu já fiz aqui no canal a respeito de todas as Array Functions que eu acho essenciais para se aprender com JavaScript e que são usadas com React. Sabendo de tudo isso, a gente pode finalmente partir um pouco para o código, porque a gente vai fazer o setup do nosso projeto, tá? Entendendo os requisitos que a gente precisa de sistema para rodar o servidor com React e começar a programar. Entender a estrutura de pastas que o React forma para a gente com o Vite, que é a ferramenta que a gente vai estar utilizando para criar nosso projeto, e também fazer o nosso Hello World com React. Então, vem comigo. Então, basicamente, pessoal, a dependência principal que a gente tem para rodar algo com React é o Node, tá? O que é o Node? O Node.js é uma ferramenta que a gente usa para rodar JavaScript no back-end. Então, dessa forma, a gente consegue iniciar um servidor de JavaScript que entenda o nosso código em React. E assim, a gente coda e também faz deploys e etc. do nosso código em React através do Node, que é uma plataforma para rodar servidores de JavaScript. Ele serve também para fazer código back-end e é extremamente utilizado hoje em dia, tá? Principalmente pelo fato de que a gente pode fazer no back-end usando a mesma linguagem de programação que a gente aprende para fazer front-end. Então, o JavaScript é extremamente versátil nesse sentido, tá? É super simples para instalar, você pode baixar o instalador da LTS, que é a Latest Long Term Service. Acho que é só Long Term Service, que é suporte a longo prazo, né? Então é uma das versões que vai mais receber suporte ao longo do tempo. Então a última LTS é essa aqui no momento da gravação desse vídeo, e se você baixar, ela vai ser muito estável e vai servir o propósito de iniciar o nosso servidor com React, tá? No Windows é super simples, é só baixar o instalador e instalar. Ele vem junto com o NPM, que é o Node Package Manager, que a gente vai utilizar para dar um boost no nosso React, tá? Então com ele a gente consegue gerenciar pacotes do Node e alguns desses pacotes do Node são voltados ao ecossistema JavaScript front-end. E também a gente pode usá-los no React, certo? Então a outra ferramenta que a gente vai utilizar aqui principalmente é o Vite, tá? O que é o Vite? O Vite é uma ferramenta capaz de inicializar, tá, diversos projetos em diversas linguagens e frameworks diferentes, tá? Então, ele é focado para front-end e a gente consegue ver aqui, através do Vite,
ele tem diversos templates, ó. A gente pode mexer tanto com JavaScript quanto com TypeScript. Essa playlist será feita com JavaScript, tá? E a gente pode iniciar diversos projetos, como o Vanilla JavaScript, que é o JavaScript normal, o Vue, o React, o Pre-React, o React é uma versão performática do React, o Lit e o Svelte, por enquanto são os disponíveis através do Vite, né, na documentação oficial. E a gente vai utilizá-lo para iniciar o nosso código React, tá? Basicamente com um template para que a gente não tenha que configurar tudo do zero, né? Existem diversas ferramentas para fazer esse serviço. A gente pode utilizar o Create React App, ou CRA, que é o mais famoso, né, o mais utilizado ao longo do tempo. Só que ele é extremamente lento e fica muito para trás do Vite, hoje em dia, tendo o Vite como ferramenta para se utilizar, né? Antigamente a gente não tinha, então o CRA era a nossa única opção. E hoje a gente tem ferramentas melhores, né? Além disso, também dá para se comunicar em fazer um projeto com React do zero, utilizando ferramentas de forma manual, como de criar algo com Webpack Babel do React do zero, tá? Só que isso levaria nós a muito tempo de configuração, ao invés de focar no que importa, que é a utilização da ferramenta. Então, alguns projetos exigem que a gente faça uma configuração manual, só que a gente não precisa aprender isso agora. Pode ser mais pra frente, tá? Então, vamos utilizar o Vite para isso, tá? E também o NPM para usar o Vite e o Node para ter o NPM e rodar o nosso servidor React, certo? Então, para isso, eu vou iniciar meu terminal aqui, tá? E através do meu terminal, eu vou fazer uma busca lá na minha pasta dev, tá? Eu gosto muito de utilizar terminal. Você pode utilizar o que você quiser no lugar dele, na verdade, tá? Desde que você navegue e crie uma pasta onde vai ficar o código do seu projeto, tá? Eu tenho uma pasta chamada dev aqui no meu PC. Eu vou fazer aqui o CD YouTube, que é onde eu tenho o código dos vídeos do YouTube. Eu vou fazer aqui, dentro dessa pasta mesmo, a minha inicialização do projeto, tá? Estando aqui na minha pasta YouTube, eu vou utilizar o comando npm create, tá? Que é para criar algo. E eu quero criar com vite @latest, né? Faz mais sentido em inglês porque é vite at latest, né? O arroba se chama at. Então ele quer dizer que eu quero utilizar o vite na sua última versão, né? O nome do meu projeto, no caso, é o temperature. E eu quero utilizar o template do vite do React, tá? Super simples. Colocar o y aqui, tá? Ele vai me perguntar aqui, ele pode ser que pergunte ou não para você, tá? Ele vai me perguntar o framework, eu vou colocar o React e eu quero utilizar ele com JavaScript. Pronto, já criei meu projeto com React. É super simples, tá? Você não precisa instalar o Vite, você pode acessá-lo através do npm, tá? Então você só precisa do Node e do npm instalado. E o npm vem junto com o Node. Então eu vou fazer um cd temperature para entrar na pasta do meu projeto e vou abrir o VS Code aqui para eu poder começar a mexer no código, tá? Fazendo essa configuração básica, a gente vai ter aqui o nosso código, tá? E a gente vai analisar cada arquivo que tem aqui nesse template que ele gerou pra gente, para que nós conseguimos entender o que tem aqui, limpá-lo e deixar da forma adequada para o nosso código, tá? Porque esse template ele é utilizado para iniciar, fazer a configuração básica e utilizar o Vite como ferramenta de gerenciamento do nosso React, só que a gente não vai usar necessariamente tudo que ele coloca de básico padrão para nós, tá? Então, logo de cara a gente pode visualizar aqui que nós temos duas pastas e alguns arquivos soltos fora delas, tá? Nós temos a pasta public, a pasta src, que é um acrônimo para source, é o código fonte, né? Source de fonte. E a gente tem alguns arquivos aqui que a gente vai focar neles agora, tá? O .gitignore, ele é um arquivo do Git, tá? Ele já não tem muito a ver com React, na verdade. Porque como a gente usa muito Git aqui, o nosso gitignore, ele vem com alguns arquivos padrões a se ignorar no uso de um projeto React, são os arquivos que a gente não precisa mandar para nossa remote, tanto por peso quanto por padrão de configuração, né? Um deles principal aqui no caso é Node Modules, que é a pasta onde fica instalada todos os nossos pacotes auxiliares do React, né? No meu caso, o Node Modules nem vai aparecer aqui porque eu tenho ela desabilitada no meu VS Code, tá? Mas ela vai aparecer para vocês aí provavelmente e você nunca vai mexer nela, porque ela basicamente armazena o código que a gente vai instalar utilizando o npm, tá? Então ele basicamente serve para dizer o que a gente não vai mandar para nossa remote. São coisas de nosso desenvolvimento local na minha máquina. Tá? Eu tenho aqui também o index.html, que é basicamente o arquivo base de HTML. Tá? A gente usa HTML aqui pelo menos para dizer o que a gente quer carregar. Tá? A gente tem aqui na nossa tag head algumas configurações, tá? Como title, meta, o ícone, tá?
Então a gente tem também o body, que é onde fica o nosso código, e aqui no body a gente tem duas coisas principais, tá? A gente tem uma div com o ID root, que é basicamente onde todo o nosso código vai vir. Então todo o nosso código criado através do React será injetado nessa div root e a gente vai ter a formação do nosso front-end aqui, tá? E além disso, a gente tem uma tag script que ela carrega o nosso JSX, né? O main.jsx que está dentro aqui da source. Esse main.jsx é o arquivo principal do nosso React, tá? É onde basicamente todas as coisas vão vir. E ele vai ser injetado nesse HTML. Esse HTML vai ser carregado quando a gente acessar a página. E assim, o React faz a mágica de vir as coisas na tela. Tá? A gente mexe um pouco nesse HTML para fazer algumas configurações, alguns templates da nossa aplicação. Tá? Inclusive aqui nesse title hoje eu vou mudar ele para ter o temperature. Tá? Para ter o nome do nosso app. Tá? As demais coisas eu não preciso alterar nada por enquanto. O package.json, ele é o nosso arquivo de pacotes, tá? Eu já falei para vocês que a gente tem o npm, que é o gerenciador de pacotes do Node, mas a gente precisa dizer para ele o que o nosso projeto usa de pacotes, né? E é para isso que esse arquivo serve. Além de ter alguma descrição do nosso projeto, né? Como, por exemplo, o nome, ele diz se é um projeto privado, ele diz a versão desse projeto, ele diz o tipo dele, e essas coisas a gente pode alterar, tá? À medida da nossa necessidade, troca o nome do aplicativo, trocar a versão a partir de um deploy. Isso são coisas de termos mais técnicos que a gente usa a partir da evolução do aplicativo, tá? Aqui a gente tem um outro objeto aqui, que é como a gente tem um JSON, né? Um JSON que é JavaScript Object Notation, que é uma linguagem de objetos padrão do JavaScript, tá? Que é utilizado globalmente em diversas linguagens. Aqui a gente tem esse objeto de scripts, que a gente diz que nós temos alguns scripts a serem utilizados aqui nessa pasta, tá? Então sempre que a gente tiver aqui nessa pasta acessar o terminal, a gente tem disponível aqui pra gente esses scripts para rodar. O dev roda o vite, e ao rodar o vite, a gente consegue rodar o nosso servidor e acessar a nossa página, tá? O build é para buildar ele, ou seja, todo o nosso código vai ficar numa pasta pronta para ser utilizada, então a gente não precisa rodar um servidor, ele já está com todo o código buildado aqui. E o preview, que é para a gente ver uma preview do nosso build, tá? Nós temos outros dois objetos aqui principais, que é o dependencies e o dev dependencies, tá? E o que é isso, tá? O dependencies são dependências do nosso projeto para ele rodar no geral, tá? Quando o nosso projeto estiver disponível numa URL para todo mundo acessar, é aqui nessas dependencies que vão as dependências que a gente tem para ele rodar no lado do cliente, tá? O dev dependencies é um objeto com dependências também, mas que serão instaladas apenas no nosso ambiente de desenvolvimento. Então eles vão servir apenas para a gente codar, tá? Como a tipagem que a gente usa aqui no TypeScript, né? O Vite, no geral, também é só utilizado em ambiente de desenvolvimento, porque quando o nosso site estiver de pé, a gente vai utilizar só as dependências que tem aqui para rodar, no geral, tá? Aqui, ó, a gente já vai utilizar esses scripts aqui, só que antes a gente precisa fazer algo específico aqui, tá? Eu vou fazer npm install, tá? Para eu instalar todas essas dependências aqui, porque elas não vêm pré-instaladas como vídeo, né? Então, ao rodar o comando npm install, ele vai verificar tudo que eu tenho aqui e vai instalar, né? No caso, quando a gente tiver em ambiente produtivo, que a gente chama ambiente de produção, que é quando o nosso app está disponível em uma URL para todo mundo, ele só pega as dependências para instalar, tá? No nosso caso aqui, ele vai pegar todas. Ele dá um resumo aqui do que ele fez, e após fazer isso, eu posso utilizar o comando npm run, porque eu quero rodar um script, e eu vou rodar npm run dev. Dessa forma, eu vou rodar meu servidor de desenvolvimento, e ao acessar essa URL aqui, eu tenho o meu site. Uau, mas o que é isso? O que a gente está vendo aqui, né? Tudo isso aqui é parte do Vite, né? Do template que o Vite gera pra gente. A gente vai modificar tudo isso aqui porque a gente não quer isso dessa forma, tá? Porque o que a gente quer é utilizar o nosso código próprio, tá? E depois de entender no geral como está toda a estrutura desse projeto que o Vite gerou, a gente vai fazer uma limpeza nele para que assim a gente utilize e crie o nosso próprio código nessa URL, tá? Eu vou deixar o servidor de desenvolvimento rodando por enquanto, tá? E vou partir para mostrar para vocês os outros arquivos que a gente tem aqui. A source eu vou deixar por último porque ela é mais complexa, então nós vamos ver primeiro o que tem na public. Tem só um arquivo. Ele tem o vit.svg, tá? E o que é esse arquivo aqui? SVG é um formato de imagem, tá? Para quem não conhece, é um formato de imagem vetorial, que é muito utilizado na web por conta de ser escalável, tá? Ele utiliza código vetorial para exibição da imagem, e por isso, quando a gente aumenta, estica, diminui a imagem, ela não perde qualidade, tá? Porque ela sempre se gera automaticamente a partir das configurações que a gente passa aqui. E esse vit.svg está sendo utilizado aqui no nosso index.html
para gerar o nosso ícone, né? Que é esse ícone que fica aqui no canto do nosso site. Isso pode ser trocado e personalizável com um ícone próprio seu, não precisa ser SVG, você só precisa passar aqui o path dele dentro da pasta public, né? E assim você pode trocar o seu ícone do app. No caso, por que ele está aqui na public, né? Porque ele é algo público, ou seja, tudo que está dentro da pasta public é de acesso público. Então, quando o nosso site estiver lá, por exemplo, temperature.com, a gente pode fazer temperature.com/vid.svg no nosso caso, e o que a gente vai obter através disso aqui é a visualização da imagem SVG, tá? Porque ela é pública, qualquer pessoa que acessar isso aqui pode ver. Só que a sua URL não existe, né? Então o que eu posso fazer para simular isso aqui é acessar aqui no meu localhost. Então se eu rodar isso aqui, eu vou visualizar aqui minha imagem, ó, tá? Porque ela é pública. Qualquer um pode acessar esse endpoint e vê-la, tá? Ela não é privada. Já o source, que é o nosso código fonte, ele é privado e isso aqui ninguém pode acessar através do URL, tá? Então aqui a gente tem um código fonte que vai ser utilizado para nosso desenvolvimento. Basicamente aqui a gente tem CSS e JSX, tá? JSX é a extensão do React, tá? Pode ser utilizado JS também, não tem problema, mas a gente usa JSX porque é utilizado o JSX, que no caso é um JavaScript com HTML dentro. E eu já vou explicar isso aqui para vocês, tá? Primeiramente, a gente vai ver o que nós temos dentro da pasta Assets, tá? Essa pasta Assets a gente tem um React SVG aqui dentro, que o que é esse cara, né? O React SVG, ele também é uma imagem, assim como o Vite SVG, só que ele não é pública. Ele é um asset privado. Então, teoricamente, o que está aqui dentro dessa pasta não vai ser acessável através daqui. Se eu colocar react/react.svg, eu não vou ver isso aqui. Eu não vou encontrar isso, tá? Porque não é público. O que está na source não é público, tá? E ele está basicamente sendo utilizado aqui por um dos nossos arquivos JSX para exibir esse ícone aqui do React, tá? Ok. Além disso, a gente tem dois arquivos CSS aqui que são utilizados, tá? O app.css está sendo utilizado no arquivo app.jsx. E como eu sei disso, sendo que eu nem abri, porque eles têm o mesmo nome, tá? Geralmente a gente tem esse padrão no React, quando a gente cria arquivos que vão ser utilizados no mesmo componente, a gente cria eles com o mesmo nome. E principalmente CSS é assim, tá? No caso do nosso index.css, logicamente estaria sendo utilizado no main.jsx, e é exatamente isso que está acontecendo, só que eles não têm o mesmo nome, porque é padrão, tá? O padrão que escolheram. Então aqui ele basicamente tem algumas estilizações para deixar tudo isso aqui bonitinho do jeito que tá. No nosso caso, eu vou apagar esse index.css aqui, porque eu não quero ele. Tá? Eu não quero esse cara. E dessa forma, eu vou criar minha estilização própria, tá? Eu vou deixar o app.css, só que eu vou limpar ele aqui dentro, para ele não ter estilização nenhuma, tá? E agora, se eu acessar aqui o temperature, ele vai ter um problema. Ele vai me dizer aqui, ó, que ele não conseguiu importar o arquivo index.css que está sendo chamado dentro do arquivo source/main.jsx. Ele está perguntando se esse arquivo existe. E ele mostra aqui para mim também a linha de código que deu erro, tá? Então aqui no meu main.jsx eu tenho a importação do arquivo index.css. Só que ele não existe mais. Portanto, ele não encontrou e me alertou que ele não achou. Então, se eu apagar essa linha aqui, tudo volta a funcionar normal. Só que a nossa página começa a perder um pouco a estilização dela, porque ela fica mais básica e limpa, pronta pra gente fazer o que a gente precisa fazer do zero. Certo. O que tem nesse main.jsx já que a gente está aqui, tá? Esse arquivo é o arquivo principal, como diz o próprio nome dele, tá? Pro React, tá? E o que ele está fazendo? Ele organiza a estrutura do React, tá? A gente importa o React do React, tá? E onde que está esse React? Ele está lá na nossa Node Modules, tá? Ele não aparece aqui no meu VS Code, mas se eu vir aqui no meu navegador, aqui onde eu tenho o Temperature, eu tenho a pasta Node Modules e eu tenho um montão de coisa aqui, tá? Eu tô tendo que acessar aqui pelo Windows Explorer porque não aparece no VS Code. E aqui dentro tem o React, ó. Eu importo o React, tá? E esse React é uma função declarada dentro desse React, tá? Que está sendo exportada de lá, que eu estou importando no meu arquivo para utilizar ela. O React DOM é a mesma coisa, tá? Dentro da pasta React DOM eu tenho a pasta client, tá? O client.js, que eu estou importando o React DOM de lá. E eu também tenho o import app from app, que é esse app aqui, tá? Eu não preciso passar a extensão .jsx, porque ele já sabe que eu quero JSX. Eu só passo a extensão quando não é o arquivo JSX. No caso do CSS aqui, ó. Tá? Que eu passo a extensão do arquivo que eu quero. Tá? E eu importo esses três caras. Por quê? O React e o React DOM para eu utilizar a árvore de elementos do React e poder criar o React no caso. E o app, porque é meu componente principal, tá? Existem o main e o app como padrão de dois componentes,
porque o main faz a configuração do React e o app organiza os outros componentes internos do meu app, tá? Onde eu vou desenvolver. No caso aqui, eu tenho o react.dom.createRoot, tá? Que é uma função do React DOM que é para criar o root. E como que eu crio esse root? Eu seleciono através do seletor documents.getElementById root, onde eu pego esse root que eu criei aqui no meu HTML. E ao obter esse cara, eu chamo .render, que é onde eu vou renderizar alguma coisa, tá? E através disso eu renderizo tudo que eu preciso para fazer o React funcionar. E depois eu criar meu elemento root através do React, selecionando a div que eu criei lá no meu HTML de template, eu não criei, porque veio pronto, né? Eu renderizo tudo isso, tá? Onde ele vem com esse react.strict_mode, que é basicamente um modo para a gente ter melhor visualização de erros, tá? Eu posso tirar isso aqui, não tem problema, sem tirar esse cara, deixar só o app aqui, ele vai funcionar, tá? Vocês podem ver aqui que ele funciona normalmente, tá? Só que, como a gente tem ambiente de desenvolvimento, o React Strict Mode ajuda a gente, tá? E dentro dele eu renderizo o app. O app ele é importado como componente e vocês podem ver que eu utilizo a mesma tag HTML aqui, ó, tá? Eu abro e fecho. Quando eu tenho filhos, eu fecho aqui depois, ó, tem uma tag de fechamento. E quando eu tenho uma tag que fecha nela mesma, eu utilizo a mesma coisa como eu uso no HTML. Só que isso aqui eu estou importando algo, um componente que a gente chama do React. E dessa forma eu exibo tudo através dessa linha aqui que está dentro desse arquivo, tá? E aqui dentro eu tenho todo o código do Vite que ele gera um template pra gente, tá? O que nós precisamos aqui? Eu não vou explicar exatamente o que tem aqui porque a gente vai fazer o nosso código do zero, tá? Então, para limpar isso aqui, como a gente já entendeu mais ou menos como é um componente através desse cara aqui, eu tenho aqui, ó, as minhas importações, onde eu tenho o useState que está sendo usado aqui, React Logo, que é a imagem do React que está sendo usada aqui, tá? E eu tenho uma função, o function app, que é o meu componente em si, que eu estou exportando como default aqui depois, tá? Essa linha de código eu exporto esse meu código que eu criei aqui, essa minha função, que a gente chama de componente funcional, para outras partes do meu app. E através dessa linha de exportação eu consigo importar ela aqui e utilizar o código que eu declarei em um arquivo separado, para organização mesmo. E então o que eu tenho aqui basicamente é HTML escrito, tá? Com alguns usos de JavaScript aqui no meio, tá? Eu não vou entrar a fundo agora porque a gente vai só deletar tudo que tem aqui, tirar essa class name inclusive, e só colocar aqui dentro dessa div um P dizendo hello world. Que vai ser o nosso hello world com React. E se eu acessar aqui, aqui eu tenho meu hello world. Minha primeira página com React. Mentira, deve ser, sei lá, um número 500 por aí pra cima. Mas, eu tenho aqui um código que não está sendo utilizado, tá? Tudo isso aqui eu não estou usando, então eu posso apagar. Eu posso apagar essas importações aqui que eu também não estou utilizando. Eu deixo só isso aqui dessa forma aqui. Eu tenho meu código mais limpo da melhor maneira possível, tá? E dessa forma aqui, eu tenho meu componente. Assim fica muito mais fácil de entender. Eu estou importando o CSS que eu estou usando. O meu componente é uma função chamada app. Eu estou exportando para fora para os demais componentes do meu aplicativo usar. Onde eu tenho um return, que é onde eu retorno um HTML, né? Um JSX, porque a gente vai usar JavaScript aqui dentro. Por enquanto é uma estrutura HTML super simples, com uma div. E dentro dela eu tenho uma tag P dizendo Hello World. Que é onde a gente cria o nosso primeiro app com React. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha lhe agradado. Ele foi super simples, basicamente, para a gente entender como funciona o React, desde as partes mais básicas de inicialização de um projeto mesmo. E nos próximos vídeos a gente vai avançar realizando o código dessa aplicação, fazendo ela funcionar, tá? Agradeço demais a sua presença até o momento desse vídeo. Peço que você avalie ele através do seu gostei, através de um compartilhamento com um amigo que acha esse conteúdo relevante, um comentário e um feedback através do YouTube mesmo, do Discord, qualquer lugar que você conseguir me encontrar nas minhas redes sociais. Eu vou estar muito feliz de receber um feedback a respeito de como eu conduzi esse vídeo e se eu te ajudei. Eu vou continuar essa série de vídeos no próximo, onde a gente vai realizar o código base para já deixar esse app criando a sua vida, tá? E indo passo por passo exatamente sobre o que a gente vai fazer, certo? Novamente, agradeço demais a sua presença e até mais, pessoal. Valeus!